Graça e paz, meus irmãos. É um prazer novamente estarmos reunidos agora à noite para adorarmos o Senhor, bendizermos o nome dEle, neste momento tão sublime também, ouvirmos a sua voz através da exposição da palavra, ou a exposição da palavra do Senhor. Nós agradecemos pela bondade dEle em nos conceder esta graça. Também louvamos ao Senhor pela presença dos visitantes. Eu vejo caras novas aqui que nunca tinha visto. Que o Senhor possa abençoá-los, que sintam-se abraçados pela nossa família de Parque Dourado. Quando quiserem voltar, fiquem à vontade. Nós estamos expondo aqui, para quem nos visita, pela manhã, 1 Coríntios, e à noite nós estamos expondo Gênesis. E hoje, especificamente, nós chegamos numa parte do capítulo 29 de Gênesis. Nós vamos ler do verso 14, nós fizemos a exposição até a parte A do verso 14, mas nós vamos ler o verso 14 e também iremos ler até o fim do capítulo, ou seja, do verso 14 até o verso de número 35. Vamos então ler a palavra do Senhor, segundo as suas misericórdias que Ele nos concede, para desde então começarmos a ouvir a voz do Senhor através da leitura da sua santa palavra. Gênesis capítulo 29, verso 14 até o final do capítulo. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Então Labão disse: De fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa, para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois, daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rúben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu mais este filho.
e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. Ó Senhor, que palavra maravilhosa. E obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de ouvi-la nesta noite. Não só ouvi-la, ó Deus, mas te pedimos que as verdades que aqui estão reveladas sejam mais uma vez plantadas em nosso coração. E que confiemos, ó Deus, sempre na Tua graça, na providência que dirige todas as coisas, mesmo quando os nossos pecados são tão evidentes, mesmo quando nós seguimos os nossos próprios caminhos. Nos ensina, Senhor, a confiarmos que há sempre uma graça que se estende na vida do Teu povo, que muitas vezes é errante, mas que desfruta desta graça. Em nome de Cristo, amém. Podeis sentar, irmãos. Uma das regras básicas da vida cristã é: você vai fracassar. Você vai fracassar. Com isso não quero dizer que você é um fracassado. Pelo contrário, quero dizer que aqueles que possuem uma fé genuína não estão imunes aos delizes da vida. Mas é a pura verdade que num momento ou outro se acharão caídos em seus pecados e podem, mesmo regenerados, mergulhar neles como um porco mergulha na lama. Quando digo, a princípio, ser uma regra básica, não quero imprimir em você a sensação de que nós devemos tratar o pecado com naturalidade, ou até mesmo tratar os nossos fracassos com bastante naturalidade. Cristãos genuínos, na verdade, sentem os impactos do pecado, os impactos do fracasso, por isso eles sofrem. Cristãos genuínos choram, lamentam, buscam arrependimento quando se veem caídos. E claro, lutam, acima de tudo, para vencer cada área da vida que o pecado afetou. Contudo, embora conscientes de todos os transtornos que o pecado causa, não podemos perder de vista que fracassamos também para desfrutarmos do experimento divino. Ou seja, os nossos fracassos também são experimentos divinos para nos aperfeiçoar nessa jornada. Se não tivéssemos tropeços pelo caminho, nunca teríamos a sensação de dependência, de humilhação, principalmente a noção do que é graça. E a graça, ela é tão maravilhosa que ela pega os nossos erros e transforma em algo bom para a nossa alma. Bem, é o caso de Jacó. Como vocês já sabem, o mestre do engano. Recebeu coisas enganando o próprio irmão e o próprio pai Isaque. E ele se transforma nas Escrituras, a princípio, um péssimo exemplo para todos nós. Mas no final, parece até que tudo havia dado certo com todos os erros que ele havia cometido. Ele, de fato, foi constatado, era o herdeiro prometido. Contudo, aprendemos que o caminho do engano não é o caminho de Deus, mas o caminho do mundo. E por isso, Jacó, nós vimos, teve que fugir.
E entre encontros e desencontros, acabou tendo um encontro com uma escada graciosa, que lhe prometera coisas maravilhosas e eternas. Mas ele ainda não estava pronto. Ele ainda precisava trilhar outros caminhos, pois ainda teria que aprender muita coisa durante a jornada. Principalmente aprender que a vida é dura e que agir como órfão não é nada seguro. Contudo, vamos aprender, a graça sempre estará lá. Cada pancada na vida de Jacó, cada lapada nessa vida é remediada com graça para que eu, você, nossos filhos, aprendam uma coisa: se não for a graça, todos nós estaríamos perdidos nesse longo caminho. Particularmente, hoje, veremos o que acontece com Jacó após sua chegada na casa de titio Labão. Ele, até o momento, mesmo depois de ver a escada divina, ainda estava agindo como o velho Jacó, pelos instintos. Então era para tudo dar errado. Jacó era para ter se ferrado e nunca mais ter visto uma outra escada ou até mesmo o amor divino. Contudo, mesmo sem mover uma palha em direção ao Criador, ele viu Deus transformar erros, desacertos, escolhas equivocadas em graça. E entre enganos, planos mal sucedidos, rejeição de uma mulher, estava Deus graciosamente fazendo cumprir seus propósitos. Então o texto de hoje vai nos falar, em primeiro lugar, os primeiros 7 anos de serviço por Raquel, depois os 7 anos que ele de fato teria que trabalhar agora de fato por Raquel, porque ele recebeu Lia como presente, e o próximo texto é Lia, uma mulher facilmente agraciada pelo Senhor para gerar muitos filhos. E a pergunta é, o que isso tem a ver conosco? Por que Deus abençoou Lia e não Raquel a princípio? Porque Labão passou tantos anos enganando seu sobrinho. Quando descobrirmos, veremos o que Deus tem a nos dizer através dessa passagem que eu achei uma das mais belas do texto de Gênesis, e vocês entenderão por quê. Vamos ao texto então, a primeira parte, que é quando Jacó, a princípio, vai trabalhar 7 anos de serviço com o interesse dele por Raquel. Veja o verso 14 novamente. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Você é meu osso, você é minha carne. A princípio parece somente que Labão está dizendo ou reconhecendo, como nós vimos, que de fato Jacó é parente seu. Mas aqui há algo muito maior. Labão só não está reconhecendo o seu lado familiar, mas com essa descrição, Labão está afirmando uma coisa, ou até mesmo está dizendo que há algo em comum entre ele e o seu sobrinho. Ou seja, ei Jacó, nós somos farinha do mesmo saco. Nós estamos dispostos a enganar. E é aqui então que a vida começa a aprontar com o enganador Jacó. Ele já estava na casa do seu tio faz um tempo, 1 mês trabalhando, e 1 mês foi suficiente para Labão observar que Jacó era um cara trabalhador. Preguiça
não era característica de Jacó e que ele poderia ser explorado pelo seu trabalho. Então Labão monta uma estratégia e lança uma proposta, que é o verso 15. Depois, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão parece um homem muito bom, muito bonzinho, um homem justo, um homem aparentemente justo. Afinal, o servo Jacó vinha trabalhando de graça, já estava há 30 dias no seu território, sem contrato, e o que Labão oferece a Jacó é um contrato trabalhista. Chegou a hora do patrão assinar a carteira do trabalhador Jacó. Contudo, essa fala macia, essa fala maliciosa, aparentemente honesta, é cheia de desgraça. Ele sabia que Jacó queria Raquel, nós vimos isso. Mas Jacó não tinha condições financeiras de pagar o preço do dote da noiva. Então, chegou a hora de negociar os planos para o futuro. E aí, será que o enganador vai ser enganado? Mas antes que Jacó lance a proposta, Moisés ele vai aumentar o suspense na narrativa, na história, informando que Labão tem 2 filhas, não somente uma. Verso 16 e verso 17. Preste atenção na descrição. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Lia e Raquel. Curiosamente, os nomes Lia e Raquel trazem na sua estrutura 2 significados. Lia é a vaca, Raquel é a ovelha. Bom, parece estranho para nós, mas quando se trata de uma família de pastores, é normal fazer alusão a algum tipo de animal em seus nomes. Contudo, o que Moisés quer chamar a atenção é que Labão trata suas filhas como animais de um pastor, como bens de troca, como comércio. Ele então, Moisés está já dizendo para nós que ele está disposto a fazer qualquer negócio com suas filhas. Mas Moisés apresenta um contraste. A mais velha tinha os olhos sem brilho, enquanto a mais nova era bonita e formosa. Vocês lembram, no Oriente é comum as mulheres se vestirem completamente e só deixarem os olhos de fora. E diz que Lia não tinha uns olhos agradáveis. No Oriente, o olhar de uma mulher já dizia tudo. A expressão hebraica, por exemplo, conota que a mulher não tinha fogo nos olhos. Ela tinha um olhar um pouco morto, como ele usa a expressão, um olho sem brilho. Isso não chamava a atenção de um homem. Mas Raquel não. Raquel só pelo olhar demonstrava fogo nos olhos. Raquel era linda. Podemos dizer no nosso linguajar, era uma gata, um avião. Ela era muito bela. Então, já desperta em nós a curiosidade. E aí, Jacó vai trabalhar por quem? Por Lia ou por Raquel? E é aqui que se revela o velho Jacó, que já vinha se revelando desde quando encontrou Raquel, sem nem se preocupar se havia uma outra filha. E aí nós vimos, Jacó não vem buscando a orientação do Senhor desde o início e o continua do mesmo jeito.
e simplesmente foi atraído pelos olhos de Raquel e agiu atraído pela beleza, e foi aí que não percebeu o engano. Verso 18, 19 e 20. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. A escolha foi fácil, coisa de homem. Eu quero a gatinha, eu quero a bonitinha. E se propõe a trabalhar muito mais do que deveria. O trabalho de 7 anos é um valor extremo, além daquilo que se paga num dote por uma mulher. E ele diz: eu vou trabalhar 7 anos para pagar o que é exigido pela moça. Ou seja, a proposta de Jacó, o seu interesse na beleza de Raquel e também o seu amor por Raquel, é muito vantajosa para Labão. Ele vai trabalhar além do que deveria. Era como se ele tivesse que trabalhar somente 2 anos, e ele vai trabalhar 7 anos. Isso é irresistível. E claro, Jacó é esperto. Ele lança justamente 7 anos para que a oferta seja irresistível. Labão, claro, aceita. E diz o texto que os 7 anos que Jacó trabalhou para Raquel, por Raquel, foram tempos curtíssimos pelo muito que ele a amava. Ele trabalhou e deu, como diz em Pernambuco, de cano de ferro. Mas foi aí que Jacó se deu mal, muito mal. Foi aqui que ele foi traído por viver uma vida sem consultar a Deus, uma vida como órfão. E pensando que havia feito um bom negócio, vai acabar se tornando escravo. E aí a segunda parte do texto, quando é mais 7 anos de trabalho. Veja o verso 21. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Perceba, Jacó não só trabalhou 7 anos, mas já tinha passado do prazo. E agora Jacó está cobrando: olha, o pagamento. Eu quero Raquel, eu quero casar com Raquel, me dê Raquel, agora você está me devendo, chegou a hora de me pagar. Em resposta, Labão faz o seguinte, verso 22. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. O problema foi justamente o banquete. A palavra hebraica para banquete sugere uma festa regada a muito vinho, a muita bebida. Isso é, Jacó tomou todas na noite de núpcias, encheu a cara. Labão disse: é agora, vou aplicar uma fraude. À noite, verso 23, ele trouxe Lia, sua filha, aquela dos olhinhos mortos, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Noite coberta com véu, escuridão, a noiva também de véu, o noivo alcoolizado, e que cachaça! O engano é consumado. Jacó nem percebeu que era Lia. Noite de beijos e abraços, carícias, carinhos, uma noite maravilhosa, pensando que era Raquel. E agora? O que vai acontecer? Quando Jacó descobri que passou a noite com uma flamenguista pensando que era o Real Madrid.
Mas uma importante informação Moisés nos dá em seguida. 24. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Na cultura oriental, irmãos, o pai da noiva concederia um dote também à filha, que poderia ser roupas, joias ou até mesmo servos. Moisés informa que Labão deu somente uma serva. Por que isso? Para revelar que Labão é um cara muito ganancioso. Isto é, mesmo depois de todo o trabalho de Jacó, o que Moisés está querendo dizer é que quem está lucrando é Labão. E Lia, a primogênita, foi de fato tratada como uma vaca, como um animal, como um negócio. Mas e aí? Jacó vai reagir diante do engano. Aí Moisés retorna para o desenrolar dos fatos. Verso 25. Ao amanhecer, ressacado, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Jacó enganou o irmão e o pai, agora foi enganado pelo tio. Que curiosidade. O tão esperto Jacó, o enganador Mó, foi preso nas garras fáceis do ambicioso Labão. Ele trabalhou por um gato e recebeu uma lebre. Trabalhou por uma coisa e recebeu outra. Labão então se mostra mais uma vez um falso honesto. Verso 26. Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Irmãos, a resposta de Labão é um soco no estômago de Jacó. Você, Jacó, pode ter tomado a bênção da primogenitura do seu irmão, mas aqui na nossa terra, o primogênito, ele tem prioridade, não o filho mais moço. Labão está aqui, na verdade, acusando Jacó pelo que aconteceu. É como se ele dissesse: Jacó, o erro foi seu. Você sabe que o primogênito tem prioridade. Você não era para ter escolhido Raquel, porque é a primogênita que tem prioridade. E com isso Jacó encontrou um adversário à altura. O mestre mó do engano mesmo é Labão. Mas Labão tem outro planozinho. Verso 27. Completa a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Ou seja, passa a lua de mel, desfrute de Lia, fica aí com sua esposa, curta ela. Quando passar o período de lua de mel, eu vou lhe dar Raquel. Agora você vai trabalhar mais 7 anos. Uma mulher bonita, um agir como órfão e 14 anos de trabalho. Lá em Gênesis 27, 44, ele diz: são poucos dias, logo eu volto. Por causa dos olhos, transformou-se em 14 anos. E agora? Será que ele vai ficar com Lia e esquecer Raquel, uma vez que ele vai ter que trabalhar mais 7 anos? Será que ele vai desprezar Lia? Na verdade, Jacó não queria nada com Lia. Ele queria sim com a gatíssima Raquel. Verso 28. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Jacó viu que fora derrotado e
o caminho mesmo é aceitar a oferta. E passada a lua de mel, Jacó casa com Raquel. E mais uma vez, olha a informação de Moisés, verso 29. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. Ou seja, a vaca e a ovelha foram negociadas com sucesso. E somente quem lucrou na história foi Labão. Somente quem lucrou aqui foi Labão. E a história termina, essa história termina no verso 30, dizendo: e Jacó teve relações também com Raquel. Preste atenção, ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Enfim, ele casou com quem ele queria, Raquel. Seu grande amor visual. Já Lia não faz muita diferença. Contudo, o texto está dizendo, são mais 7 anos pela frente, que ao contrário dos primeiros 7 anos, não serão anos fáceis, não passarão rápido, serão longos dias de muitas dificuldades, dias sofríveis. Jacó, quando pensou ser esperto, foi enganado pelo mestre do engano, seu tio, um membro da sua própria família. Segura um pouco o segundo texto, para nós começarmos já as aplicações. Quanta confusão, meus irmãos. Um homem que, como nós vimos, acabara de ter um encontro com Deus, viu suas intenções lhe afogarem. E se você observou bem desde as exposições anteriores, Deus nem aparece na história. É tudo fruto de decisão de um lado, decisão do outro, decisão do próprio Jacó, que nem se preocupa, como nós vimos no servo de Abraão, em consultar ao Senhor e saber qual será o caminho, Jeová. Será que é Raquel? Deus, será que eu devo trabalhar para ter a quem eu desejo? Nós vimos até o momento que Jacó, mesmo depois de um encontro com o Senhor, pouco se importou com Deus e com a glória dele. Ele simplesmente vem agindo pelas próprias forças. Ele remove pedra, se dispõe a trabalhar apaixonadamente por aquela que atraía pela beleza, e para ele era o que importava. Quantas vezes não fizemos essas mesmas coisas? Temos um Pai Celestial que nos ama, nos promete segurança, e mesmo assim vivemos na prática como se fôssemos órfãos, idolatrando nossa própria capacidade de alcançar as coisas que queremos. E apesar de todo o amor divino derramado, nós vivemos como se estivéssemos abandonados por Deus e mal amados, e logo voltamos a agir confiando em nós mesmos. Então não podemos negar que essa tentação não é exclusiva de Jacó, mas é nossa também. Essa dependência que temos de nós mesmos, uma dependência sem esperança, está revelada em diversas áreas. Quando oramos, lutamos para que Deus compreenda nossos esforços, mas nós não queremos que Ele opine sobre eles. Queremos mover o coração de Deus com as nossas orações, mas nunca conformar nossos corações a Ele. Ao escolhermos cônjuges e depois ao lidarmos com eles, com nossos filhos, planos são traçados, projetos são estabelecidos,
enquanto não reconhecemos que, apesar de todos os nossos esforços, sem a ajuda de Deus, nossos lares serão laboratório de hipócritas. Talvez aqui em nossa igreja, nos preocupamos em termos o pastor certo, o melhor presbítero, o melhor diácono, e esquecemos de reconhecer que sem a obra de Deus em nosso meio, nossa igreja será tão útil quanto uma cadeira de uma só perna. Essa tentação é mais forte ainda quando a gente está num momento de solidão ou num deserto como Jacó. Não importa se acabamos de deixar Betel e ter ouvido Deus reiterar que iria cuidar de nós. Quando nós nos encontramos novamente no meio de uma realidade que apresenta um espaço vazio entre o que vemos, que apresenta uma realidade, e o que Deus prometeu, as velhas tentações começam a nos acometer. A repetida tentação, nessas situações, visa resolver os problemas do mundo de uma forma mundana. Nós, então, devemos resistir a essas tentações, e não apenas porque isso não preenche o vazio dos nossos corações, porque nós acabamos de descobrir que a forma mundana nunca resolve. Geralmente, a nossa experiência, acordamos no outro dia, pensando que vamos olhar para Rebeca, e nós encontramos Lia. E em vez de resolvermos os problemas, nós criamos outros problemas. Então, se não pararmos, a bola de neve vai crescer mais ainda e vai nos derrubar. Por isso, precisamos, igreja, parar de agir pelos sentidos, pois aquilo que se vê não se leva. E aí? Você, tentando enganar a Deus, nos enganamos. E o mundo, que tanto nos promete ajuda, tanto promete resolver os nossos problemas, acaba nos esmagando. E quando, como Jacó, nós pensamos que somos espertos, que somos espertalhões, somos traídos pela nossa própria astúcia. Jacó achou que estava tirando onda, tirando vantagem quando agiu pelos sentidos, mas foi enganado. O problema não era nos olhos mortos de Lia, mas nos próprios olhos de Jacó, incapazes de se curvar aos olhos divinos. E por isso teve que trabalhar o dobro numa situação que talvez, se tivesse consultado o Senhor, não teria trabalhado nem um dia, pois o Deus dele trabalha o tempo todo em favor dos seus. Mas em que momento podemos ver a graça nisso tudo? Devemos então sentir compaixão de Jacó? Que nada, o problema é dele. Devemos nos alegrar com o que vimos, com a experiência negativa dele. Mesmo que a sorte dele pareça injusta e imerecida, foi também parte da providência divina. Ele não é um modelo para nós. Pelo que parece até o momento, sua vida é completamente desajustada. Às vezes como a sua, como a minha. Cheia de enganos, tropeços. E se você reparar bem, até Deus nem aparece na história, nem parece estar no texto, nem parece ser o Deus de Jacó. Mas só aparece, porque não é bem assim. Deus não é só o Deus do seu povo,
na hora das escadas espirituais, na hora que nós estamos tocando os céus. Deus não é somente quando nós oramos constantemente. Deus também é Deus do seu povo quando ele está caído, quando o seu povo fracassa, quando o seu povo leva topada, quando o seu povo leva pancada, quando o seu povo se fere por causa do pecado. Ele também continua sendo o Deus do seu povo. E ele estava operando silenciosamente, sem ninguém perceber, sem ninguém notar. Ele havia dito a Jacó: eu vou fazer de você uma grande descendência. E mesmo com todo o engano, com toda a trapaça dessa narrativa, todo o sentido distorcido, a mão providencial de Deus estava conduzindo a história silenciosamente para cumprir o que prometera. Repare, preste atenção. Jacó queria uma esposa. Ele queria Raquel. Ele não queria duas. Ele levou duas e ainda levou no pacote 2 servas. O próximo texto que nós lemos foi do verso 31 ao 35 do capítulo 29. Deixei para o final para mostrar justamente o divino. Mesmo quando o humano mundano só se via. Nós veremos que todas as mulheres terão filhos de Jacó. Todos os filhos que ele terá com as mulheres se tornarão as 12 tribos de Israel. E Moisés nos conta que Deus estava agindo mesmo nas negociações sórdidas. Eles estavam decidindo, escolhendo, e Deus dizendo: eu que estou decidindo o enredo. É a minha providência e provisão conduzindo tudo. Lemos no verso 31, volte lá. Vendo, pois, o Senhor que Lia, a vaca, era desprezada, começou a lhe dar bezerros, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Que coisa divinamente mais sarcástica. A esposa de olhos fortes era fraca de ventre, enquanto a outra, de olhos fracos, a vaquinha, recebera do Senhor a graça de gerar. E claro, se você ainda não entendeu, os planos de Jacó sem consultar o divino eram para Raquel, mas os olhos de Deus eram para Lia. Jacó queria Raquel, mas eu dizia: eu quero é Lia. O homem planejou uma coisa e Deus propôs outra. E Jacó vê os golpes da providência divina lhe mostrando Lia e não Raquel. Além disso, Lia, a esposa desprezada, é quem testifica da fidelidade do Senhor. Veja o versículo 32 em diante. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Quando Lia dá à luz ao segundo filho, ele reconhece, ou ela reconhece o Senhor novamente. Verso 33. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão. Então Lia tem um terceiro filho, e diz: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora, esta vez, se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. Que bênção! Mas ainda falta mais um, o quarto. 35. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo:
esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Lia, a esposa desprezada e preterida, dá à luz aos antepassados de 4 importantes tribos de Israel. Para se ter uma ideia, Moisés e Arão nasceriam da tribo de Levi. O Senhor escolheria os levitas para o servirem no templo. Davi nasceria da tribo de Judá. O Senhor escolheria a linhagem dos reis da tribo de Judá. Que coisa fantástica! Num enredo de engano, de trapaça, de uma mulher desprezada, Deus estava com sua mão providencial conduzindo tudo. Tudo parecia estar errado, mas Deus estava acertando tudo. Não é fantástico essa revelação? Não é maravilhoso ver que a graça permanece cumprindo o seu propósito, mesmo quando nós metemos as mãos pelos pés? Claro que isso não é uma forma de lhe incentivar a viver diante do pecado de forma confortável. Não quero que você saia daqui dizendo que não tem que se preocupar com os pecados. Não faça isso, pois, segundo as Escrituras, você corre perigo demais caso pense dessa forma. Pois, como Paulo diz em Gálatas, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Na verdade, irmãos, é a graça quem nos dá a esperança. Uma esperança de que quando nós fracassamos, sabemos que Deus usa os nossos fracassos para o nosso bem. A gente às vezes quer Raquel, mas Deus diz: vou lhe dar Lia. Para que você entenda que Deus cumpre os seus propósitos, mesmo quando nós andamos como Jacó, escolhendo pelos olhos. Por que Ele faz isso? Por quê? Por que Ele não nos larga? Por que Ele não deixa a gente seguir os nossos corações? Por que Ele não nos proíbe de fazer tanta besteira? Por que tanta graça? Porque o propósito final é a glória da redenção. Porque Jesus é o final da história. Ele é de Judá. Mas antes de tudo, Ele é o divino. Ele é o descendente que os nossos dilemas, os nossos fracassos são ajustados. Ele é a graça divina. Quando nós tropeçamos nas pedras do deserto, sempre que pelo caminho tivermos tropeços, sempre haverá escadas prontas. Ou melhor, sempre haverá Cristo nos conduzindo ao Pai. E claro, temos que aprender muito com Jacó, a não banalizarmos as consequências do pecado.
poucos dias, muitas vezes se transformam em 14 anos. Mas também, é claro, não podemos cair no desespero quando nos encontrarmos na lama. Não podemos perder as esperanças por causa dos anos que iremos trabalhar em virtude das nossas escolhas. Sim, aquele que veio do filho de Lia, da tribo de Judá, ele nos dá esperança. E temos a mão dele, que não só conduziu Jacó, nos conduzindo também, até que, enfim, estaremos livres de nós mesmos. Livres das nossas trapaças, dos nossos erros, das nossas escolhas, do desejo de soberania, das nossas dores. Então, preciso concluir dizendo: Jacó errou, fracassou, assim como eu e você, muitas vezes, mas Jesus nunca. Na verdade, ele venceu todas as batalhas que nós perdemos ou perderíamos. E hoje ele está à direita de Deus para nos mostrar a sua plena vitória, mas também para nos lembrar que a vitória dele é a nossa vitória, que a conquista dele é a nossa conquista. E nesse caso, muitas vezes, enganadores, pessoas que agem pelos sentidos, pessoas imperfeitas, nele se tornam perfeitos, pois tudo que ele conquistou, inclusive sua justiça, foi imputada a nós. Isso mesmo. Somos justos, mesmo tropeçando de vez em quando. Finalizo. Se você fracassa, assim como eu também fracasso, não esqueça que Deus está lhe moldando no caminho para a perfeição. E claro, as nossas quedas é Ele muitas vezes nos lembrando que a graça sempre estará estendida, pois, como gosto de dizer, não é sobre nós, mas sobre o que Cristo fez por nós. Que os seus fracassos te moldem e exaltem a graça divina. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos fala, ó Deus, mesmo quando nós não queremos te ouvir. Mas muito obrigado porque o Senhor nos falou que mesmo com os nossos fracassos, temos uma graça estendida. E muito obrigado por isso, ó Deus. Que as verdades que ouvimos aqui sejam plantadas no coração do teu povo. Em nome de Cristo. Amém.